Boa tarde, pessoal. Nós somos estudantes de licenciatura em Biologia, turma Bio 1 do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. A disciplina é Química para a Biologia. O tema da aula de hoje é propriedades coligativas aplicada às ciências biológicas, com destaque especial na crioscopia, que é uma das propriedades coligativas. Antes, vamos entender o que são propriedades coligativas. As propriedades coligativas são modificações que ocorrem em uma solução quando se adiciona uma certa quantidade de soluto não volátil a ela. E é importante destacar que essas modificações elas ocorrem de natureza física e não depende da natureza do soluto, e sim da quantidade com que vai sendo administrada aquela solução. Recapitulando, não vai depender da natureza do soluto, e sim da quantidade com que é adicionado naquela solução. E outro detalhe é que tem que ser um soluto não volátil. Ele não pode apresentar tendência a evaporar, no caso. E no experimento de hoje daremos destaque à crioscopia, que é uma das propriedades coligativas. Existem 4 tipos de propriedades coligativas, que são tonoscopia, crioscopia, ebullioscopia e osmose. Hoje vamos falar sobre a crioscopia, que consiste basicamente em adicionar um soluto não volátil em um solvente com a intenção de abaixar o ponto de fusão. Vamos imaginar 2 recipientes, um com água e o outro com água e sal. Quando colocados ao congelador, iremos observar que o recipiente com água irá congelar primeiro. Isso porque ao nível do mar, ela terá como ponto de solidificação 0 graus Celsius. Já o segundo recipiente terá um processo mais lento de solidificação, isso porque nele contém o sal, que é um soluto não volátil. E o sal ele é responsável pela diminuição da temperatura do líquido, fazendo com que o seu ponto de solidificação diminua. E na biologia, a gente pode observar esse efeito em algumas espécies de animais que se defendem contra a exposição direta de baixas temperaturas, E eles se defendem por meio da engenhosidade bioquímica, ou seja, eles produzem anticongelantes. Nos mares antárticos, eles são muito frios, porém a água é salgada o suficiente para que mantenha líquida, Para que a água se mantenha líquida. E algumas espécies de peixes conseguem sobreviver a essas baixas temperaturas, graças a esse efeito anticongelante. O não congelamento da água e o anticongelante encontrado no organismo de alguns peixes é explicado pela crioscopia. A ebuliometria ou ebullioscopia é uma propriedade coligativa que estuda a elevação da temperatura de ebulição de um solvente quando se adiciona um soluto não volátil à solução. A temperatura de ebulição aumenta devido à queda na pressão de vapor do solvente. Esse aumento é proporcional à concentração de partículas do soluto, portanto, o ponto de ebulição de uma solução é maior que o do solvente puro. Para calcular a elevação da temperatura de ebulição, pode-se usar a equação ΔT é igual a K vezes W, em que K é uma constante de proporcionalidade e W a molaridade, o número de soluto dividido pela massa do solvente. Olá, meu nome é Daís da Silva. Eu estou aqui para falar sobre um dos transportes através da membrana. E qual seria ele? É a osmose. A osmose é o transporte do solvente através de uma membrana semipermeável de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada, com a finalidade de igualar e equilibrar ambas concentrações. E qual seria esse solvente transportado através da membrana? Ele seria a água. Por quê? Quando estamos falando de fluidos biológicos, o principal dele é a água. Então, a água seria transportada através dessa membrana para soluções diferentes, que dependeria da quantidade de soluto em cada uma delas. Bom, pessoal, meu nome é Ana Flávia e eu vou falar um pouco sobre a tonoscopia. Quem não sabe, tonoscopia ela é uma propriedade coligativa que constitui na diminuição da pressão máxima de um vapor de um solvente quando se adiciona ele a um soluto não volátil. Em relação à pressão de vapor de um solvente puro,
pode-se dizer que ele sempre será maior do que a pressão de vapor de uma solução. E isso ocorre do fato de que as partículas do soluto roubam a energia cinética das moléculas do solvente, impedindo que parte dessas ganhe o estado de vapor. As partículas dispersas constituem uma barreira que dificulta a movimentação das moléculas do solvente do líquido para a fase gasosa. E a diferença entre essa pressão máxima do vapor do solvente puro e a pressão máxima do vapor do solvente em solução denomina-se abaixamento do absoluto da pressão máxima do vapor. E com isso é possível estabelecer a seguinte condição para as soluções, que quanto maior a quantidade de partículas em uma solução, menor será sua pressão do vapor. Um exemplo de tonoscopia seria, por exemplo, uma água pura e uma água com açúcar. Se você esperar um tempo bem relevante, você pode observar que a água pura vai abaixar o seu volume e a água com açúcar ela vai continuar intacta. Isso é um exemplo da tonoscopia. Isso é mais ou menos um resumo sobre, espero que tenha entendido. Bom pessoal, vamos dar início ao nosso experimento de crioscopia. Para esse experimento eu estou utilizando tais materiais. Estou usando 2 copos de vidro transparente. Aqui temos uma colher e aqui temos um recipiente com sal. Além disso, nós temos aqui água destilada e eu usei uma caneta para poder escrever nos copos a água pura e a água com sal. Então vamos iniciar. O primeiro passo que nós vamos fazer, nós vamos acrescentar água em cada recipiente desses. Então, na água pura, ela vai ficar aqui de canto e a gente vai adicionar sal nesse recipiente. Mais ou menos umas 2, porque é uma colher pequena, umas 2 a 3. Agora eu vou misturar bem aqui. Bom, nosso próximo passo agora do experimento é colocar essas águas no congelador mais ou menos de 2 horas a 4 horas. Então já voltamos para ver o resultado desse experimento de crioscopia. Bom pessoal, já se passaram 2 horas e meia do nosso experimento, então nós vamos observar o que aconteceu. Aqui nós temos uma água pura e aqui nós temos água com sal. Podemos observar que a água pura se congelou completamente. Já a nossa água com sal não aconteceu a mesma coisa. Ela não congelou. Ela está intacta. Bom, e por que isso ocorre? Bom, quando isso ocorre é porque quando adicionamos um soluto a uma solução, faz com que mude as características físicas dessa solução, fazendo com que essa água não forme cristais de gelo e não se congele por completamente. E este foi o resultado do nosso experimento. Espero que tenham gostado.